Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma satisfação imensa estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir posteriormente através do YouTube. Eu peço uma bênção muito especial sobre a vida de cada um que está aqui neste dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. E peço que o Deus Todo-Poderoso possa produzir um conhecimento muito grande aí na mente e no coração de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim também é um privilégio e uma satisfação imensa falar com aqueles que são inscritos no nosso canal, ali do Ministério Tempo para Ver. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu peço que você que já é nosso inscrito, verifique aí como está a situação da sua inscrição, vê se está tudo certinho ali, verifique o sininho das notificações para ver se você está sendo notificado pelo YouTube a respeito de uma nova publicação em nossa plataforma digital. Eu peço que você deixe aí o seu like ou o seu dislike. Isso aí é muito importante para que o YouTube entenda que este sermão está sendo relevante, está tendo relevância para vocês também. Deixe seu comentário, desde que seja um Deus abençoe ou um amém, para que assim nós possamos ter um pouco mais de engajamento e assim o YouTube possa enviar esse vídeo para mais pessoas, sugerir esse vídeo para mais pessoas. E você que é nosso inscrito, eu peço que você compartilhe um desses nossos sermões aí pelo WhatsApp ou pelo Instagram ou Facebook, alguma de suas redes sociais, para um irmão ou um amigo em Cristo que você tenha, para que assim essa mensagem possa ser difundida e possa chegar ao maior número de pessoas e da mesma forma que abençoou a você, possa abençoar outras pessoas também. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço por sua audiência e peço que o Deus Todo-Poderoso possa produzir um conhecimento aprimorado na mente e no coração de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, nós seguimos aqui com nossas exposições no livro das Revelações, no livro do Apocalipse. E hoje nós vamos começar já o capítulo 2, e eu peço que Deus nos abençoe grandemente e nos permita compreender tudo que Deus colocou aí na pluma do apóstolo João para que ele estivesse escrevendo para cada um de nós. Então eu peço que Deus nos abençoe e quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no capítulo 2 do livro das Revelações ou do livro do Apocalipse, capítulo 2, de versículos 1 até o 7. Será o texto base de nossa exposição neste dia. Então, Apocalipse, capítulo 2, de versículo 1 até o 7. E aí nós vamos encontrar a carta que foi escrita à igreja que estava em Éfeso, como nós estávamos falando em exposições anteriores, uma cidade que ficava na Ásia Menor, uma província antiga ali do Império Romano. Então, é uma cidade literal, uma igreja literal, e o Senhor se dirige a esta igreja. Então abra comigo no capítulo 2 de Apocalipse, do livro das Revelações, dos versículos 1 até o 7. E diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste a prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas e, como eu disse, que Deus nos abençoe grandemente e nos permita compreender essa Escritura no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso autor, meus irmãos, ele se dirige à igreja que estava situada na cidade de Éfeso. Como eu disse, uma cidade da Ásia Menor, província do antigo Império Romano, a mesma igreja que o apóstolo Paulo se dirigiu ali na sua carta aos Efésios. Igreja que havia sido pastoreada, meus irmãos, por homens de renome aí da igreja primitiva, e esses homens aí tiveram esse renome por causa da sua entrega e a sua devoção e intimidade diante do Senhor. Esses homens, o primeiro de todos que pastoreou a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo, que juntamente ali com o casal Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, como ele mesmo dizia, pronunciando o nome da mulher primeiramente. Então, deste modo, essa igreja havia sido plantada pelo trabalho apostólico do apóstolo Paulo, junto com esses dois colaboradores dele aí, que era Priscila e Áquila. E depois, em segundo lugar, outro homem foi enviado para pastorear essa igreja, e era ali o pastor Timóteo, ali das cartas de 1º e 2º Timóteo. E ali nas primeira e segunda carta a Timóteo, nós vamos encontrar menções de que Timóteo era o pastor dessa igreja. E depois nós tivemos em última instância aí o apóstolo João, foi o último a pastorear essa igreja aí do colegiado apostólico. Então, mas com tudo isso, essa geração de crentes que o Senhor Jesus se dirige aí por meio dessa carta que o apóstolo João escreve, não se parecia em nada com os seus avós e pais, ou seus pais e avós, que Paulo elogiou ali em sua carta aos Efésios, pois eles haviam deixado a chama do primeiro amor se apagar. Então, esse grupo de crentes agora já é a terceira geração ali da igreja de Éfeso que o apóstolo João está se dirigindo, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, através dessa carta, está se dirigindo. E essa igreja, meus irmãos, não se parecia em nada com os pais e avós ali que fundaram essa igreja no período em que Paulo, Timóteo, esteve ali. E deste modo eles haviam deixado aí a chama do primeiro amor se apagar. E Jesus Cristo disse que conhecia as obras dessa igreja. Lembrando que, biblicamente, essa igreja era uma igreja sólida, era uma igreja firme, mas isso não excluía o fato de que ela havia esfriado na fé. E mesmo que havia resistido aí aos nicolaítas, que eram os mensageiros de Balaão, o falso profeta, haviam confrontado todos os falsos ensinos dos falsos profetas e falsos apóstolos que haviam se infiltrado nessa igreja, isso aí não excluía o fato de que eles haviam deixado a chama do primeiro amor esmurecer, esfriar. Essa igreja ainda necessitava de arrependimento para que voltasse à essência do primeiro amor que seus pais e avós haviam expressado a Cristo. Então não era suficiente ter um grande conhecimento aí, um conhecimento extraordinário das Escrituras. Não era suficiente, meus irmãos, que eles estivessem ali muita luz na cabeça, de forma doutrinária. Somado a isso, era necessário que eles tivessem fervor no coração. E assim é todo crente em qualquer tempo. Não basta apenas ter um bom conhecimento doutrinário, uma teologia sólida. É necessário que você tenha fervor no coração. É necessário servir a Cristo com devoção mais profunda. O irmão Matt Henry, ao comentar essa sessão aqui de 1 João, ele vai dizer o seguinte, Cristo fica descontente com o seu povo quando o vê relaxado e frio para com ele. É certo que essa menção nas Escrituras
sobre os cristãos que abandonam o seu primeiro amor é uma reprovação para aqueles que falam sobre isso com negligência e procuram uma desculpa para a sua indiferença e preguiça que é achado neles mesmos ou em outros. Então aqui nós encontramos, meus irmãos, uma exortação, uma reprovação, não só para a igreja de Éfeso, não só para os efésios, mas para todos os crentes em qualquer tempo, que Deus ele fica descontente com o seu povo quando o vê relaxado e frio. Em suma, Cristo reprova aqueles que acreditam que somente com uma boa doutrina isso já é suficiente. Uma base sólida, uma sólida base doutrinária sem fervor não tem sentido algum, não tem valor algum. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui para Éfeso e para todos os crentes em qualquer tempo, que uma sólida base doutrinária, sem devoção e sem fervor, sem amor ao Senhor, não tem valor nenhum. O conhecimento ele é muito bom, mas ele deve estar atrelado a fervor espiritual. Veja o versículo 1 aí, acompanhe comigo o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então, se vocês acompanharam aí as primeiras exposições, vocês vão se lembrar que esses 7 anjos aí são os 7 pastores da Ásia Menor e os 7 candeeiros representam a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo como um todo. Então, com essas declarações, o Senhor Jesus esclarece para a igreja aos Efésios, para a igreja de Éfeso e a todas as igrejas que sua fé deve estar fundamentada, deve estar colocada em Cristo, deve estar colocada nele. Pois é ele que sustenta a sua igreja, ele é o cabeça da sua noiva, ele é o seu líder. E todos os líderes, todos os docentes, todos os mestres da igreja estão sob a sua liderança, estão sob o seu controle. Por isso é repetido que Jesus Cristo, ele tem aí essas 7 estrelas em sua mão direita. E o que isso significa? Significa que ali naquele tempo, na Ásia Menor, os 7 pastores que estavam nas 7 igrejas ali, estavam sob o controle absoluto do Senhor Jesus Cristo. Então isso define que os pastores, em qualquer tempo, eles estão sob a autoridade e controle do Senhor Jesus Cristo, e do mesmo modo a igreja, o corpo de Cristo, está sob o controle do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é repetido aí que ele anda no meio dos 7 candeeiros, e deste modo ele está no meio da igreja. Então isso se refere à autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo sobre a sua noiva. E isso nos revela que não importa o que aconteça conosco, meus irmãos, sempre o Senhor Jesus Cristo ele vai estar com o controle absoluto sobre todas as coisas. Então isso demonstra para nós que ele está no controle, porque ele tem as 7 estrelas em sua mão direita e ele passeia no meio dos 7 candeeiros. Mas Jesus ele se dirige aqui nesta carta especificamente ao pastor que estava em Éfeso, que já não era o apóstolo Paulo, já não era Timóteo e tampouco João, mas era um outro pastor. E ele se dirige a esse pastor e exorta esse pastor aí, demonstrando que essa palavra foi dirigida a ele. E isso demonstra que o pastor ele é responsável por sua congregação, responsável por sustentá-la e mantê-la bem espiritualmente, cuidando e alimentando com a palavra de Deus. Então, por isso que foi dito: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Então, a mensagem foi dirigida ao pastor que estava em Éfeso, demonstrando que ele era responsável por essa igreja, no sentido de mantê-la bem espiritualmente, cuidando e alimentando com a palavra de Deus. Se o pastor falhar nessa missão, meus irmãos, ele interrompe a luz do Evangelho e faz com que a sua congregação se torne uma congregação aí
ignorante, alienada acerca da palavra de Deus e faz com que as ovelhas andem nas trevas, porque ele apagou a luz do Evangelho e fez com que essas ovelhas andassem por outro caminho que não foi o caminho estabelecido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tocha está na mão do pastor, é as Escrituras Sagradas. E é demonstrado aqui por essa citação de Apocalipse que o pastor ele tem a obrigação de guiar o povo com a palavra de Deus, não é com ensinamentos que saem da sua cabeça. Veja os versículos 2 e 3, acompanhe comigo. Ó. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E labor aqui refere-se ao trabalho incansável que Éfeso havia realizado ali, ó, e da tua perseverança, e que não pode suportar a homens maus, que eram os falsos apóstolos, os falsos mestres, ó, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Então essas pessoas aqui de Éfeso, juntamente com seus líderes ali, com pastores, com presbíteros, pessoas que estavam ali a cargo de liderança da igreja, eles confrontaram os falsos mestres, os falsos apóstolos e também os nicolaítas, que eram os mensageiros lá do falso profeta Balaão. Então o Senhor Jesus, ele elogia o bom trabalho que essa igreja havia realizado, essa igreja que sempre zelou aí pelo ensino correto das Escrituras, igreja que confrontou, colocou à prova todos os mestres que haviam ali se infiltrado em sua congregação e colocou à prova o ensino dos falsos mestres a ponto de odiarem os falsos ensinamentos. E sabe o que acontece aí? O Senhor Jesus Cristo, ele elogia o ato deles estarem odiando os falsos ensinamentos, ele elogia a perseverança de Efésios e ele declara que ele também odiava a heresia. Acompanhe comigo o verso 6, ó. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, obras heréticas que faziam com que o povo se desviasse, ó. E ele diz aqui, ó, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então ele elogia porque eles se portaram da maneira que tinham que se portar diante de falsos mestres, diante de falsos ensinamentos. Então Jesus elogia, pois mesmo em intensa aí a afronta por meio dos falsos apóstolos, por meio dos nicolaítas e falsos mestres, e ainda por meio da perseguição que veio por meio do Império Romano, eles se mantiveram firmes ali em sua fé nesses momentos e se mantiveram aí fundamentados na palavra e não esmureceram. Eles não esmureceram e suportaram a prova por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e por causa da palavra de Deus. E o fato de terem confrontado esses falsos apóstolos e esses falsos mestres e também os nicolaítas, e os revelarem como mentirosos, isso nos revela, meus irmãos, que a igreja, juntamente com pastores verdadeiros, pastores que são tementes, a igreja, ali a palavra do Senhor Jesus Cristo, tanto a igreja quanto os pastores receberam a autoridade por meio do Senhor Jesus Cristo para julgarem aí dos pregadores e suas pregações. Então entenda que o fato deles terem julgado pregadores e pregações lá no passado, isso define que Deus nos deu autoridade como igreja e eu como pastor de julgar os pregadores e julgar suas pregações para ver se aquilo que ele está ensinando é correto, concorda com as Escrituras ou não. Então tome posse dessa autoridade e entenda que você tem autoridade para julgar pregadores e pregações. Veja os versos 4 até o 7. Ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no meio do paraíso de Deus. Embora, meus irmãos, no passado, Éfeso havia feito um ótimo trabalho, havia feito um bom trabalho, Jesus agora ele alerta para um problema que estava acontecendo no presente e declara que eles haviam abandonado o fervor, haviam abandonado o primeiro amor e haviam se tornado uma igreja fria, nominal e intelectual, porque eles tinham muita luz na cabeça, tinham muito conhecimento da palavra de Deus, mas deixaram o seu fervor espiritual esfriar. E isso o Senhor declara para que eles se arrependam. Caso não se arrependam, ele os removeria de lugar e tiraria de lugar o seu candeeiro. E o que significa isso? Isso significa que o Senhor viria de forma repentina sobre eles em juízo. E eles deixariam de ser uma igreja caso eles não se arrependessem e voltassem, retornassem à prática das primeiras obras que os seus pais e avós haviam praticado no início dessa congregação. Ou seja, que eles retornassem à prática aí e o fervor espiritual, retornassem à essência do primeiro amor. Caso contrário, o Senhor viria de forma repentina sobre eles e acabaria com essa igreja, de forma aí que eles morreriam de fato espiritualmente. Por isso fala de remover o candeeiro, remover o castiçal. E quando fala de remover, fala de se apagar o brilho dessa igreja. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar esse tópico, ele vai dizer o seguinte, uma igreja ela cessa de ser igreja quando ela não mais serve ao seu mestre com genuíno amor e devoção. Notaram isso aí que disse o irmão Simon Kistemaker? Que uma igreja ela deixa de ser igreja quando ela deixa de se devotar ao seu mestre com amor e com genuíno fervor. Em suma, a igreja deixa de ser igreja, meus irmãos, quando ela já não mais reflete a luz e o caráter de Cristo revelado nas Escrituras. Então, deste modo, com a exposição aqui do livro do Apocalipse, em específico essa carta à igreja de Éfeso, nós podemos entender que Deus nos dá autoridade de examinarmos ministérios também, de examinarmos igrejas, para ver se essas igrejas estão refletindo a Cristo ou se estão refletindo qualquer outra coisa. Porque se estiverem refletindo outro evangelho, é outra coisa. Não é a palavra de Deus, não é alimento espiritual. Então é necessário analisarmos isto, porque uma igreja deixa de ser igreja quando ela não reflete o caráter e a luz de Cristo. Deste modo, o que o Senhor Jesus revela é que não basta ter uma boa teologia, um ensino saudável dentro das congregações, mas atrelado a um bom ensino, é necessário, primeiramente, ter fervor espiritual, devoção, amor pelo Senhor Jesus Cristo e amor pelo próximo. Então, amor e devoção para com o Senhor Jesus, porque senão irá se tornar uma igreja fria e morta, porque já não tem comunhão com o Espírito Santo. Já não tem comunhão com o Espírito Santo porque o amor esfriou e já não tem mais comunhão com o Espírito Santo. A vida de igreja, meus irmãos, deve ser regada aí com doses de conhecimento, fervor e devoção espiritual diante do Senhor e muito amor. Porque se não tiver o amor a Cristo, a sua palavra e aos seus irmãos, de nada vale ter um bom conhecimento da palavra de Deus. O irmão George Eldon, ao comentar esses versos aí, ele vai dizer o seguinte, pureza de doutrina e lealdade não podem nunca substituir o amor. E o amor que ele se refere aqui é o amor a Cristo, amor à sua palavra, amor ao reino de Deus e amor ao povo de Deus. E desta forma nós vamos ter êxito diante do Criador. Por mais zelosos, meus irmãos, que nós formos com relação à sã doutrina, com questões teológicas, questões doutrinárias, se faltar amor, meus irmãos, vai faltar tudo.
porque onde não tem amor, nada faz sentido. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ele é enfático ao dizer que o amor é a última coisa que vai permanecer. Se não tiver amor, nada que nós fizermos aqui nesta terra vai ter sentido. 1 Coríntios, no capítulo 13, de versículo 1 até o 3, e diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ou seja, ainda que eu me torne um mártir, ele está dizendo, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então não adianta nada ter muito conhecimento da palavra se não tem amor, não tem fervor espiritual, não tem devoção diante do Senhor. A nossa fé, meus irmãos, ela só se torna genuína e operante quando nós expressamos o amor. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, ele fala algo semelhante aqui a isso, que o amor é o que define tudo. Se não tem amor, a sua conduta aí de defesa da fé não tem sentido nenhum. Você tem que ter fervor, você tem que ter amor pelo Senhor e pelo teu próximo. Deixa-me ver aqui, Gálatas 5:6, que diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então a fé ela só se torna atuante, só se torna verdadeira quando nós amamos o próximo, quando nós amamos o Senhor Jesus. Desta forma, meus irmãos, eu já posso concluir aqui com os seguintes ensinamentos que nós aprendemos nesse texto aqui com o Senhor Jesus. Mas frisando o que eu disse anteriormente, entenda isso, que se você não tiver devoção e fervor espiritual, se você for um crente frio, desta forma você não vai agradar ao Senhor e todo o sacrifício que você fizer não vai ter sentido algum, não vai ter valor algum. Então, o primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, o Senhor ele conhece as nossas obras, ele conhece os sentimentos que nós temos e as intenções mais profundas do nosso coração. Deste modo, é tempo de nós refletirmos o que é que estamos pensando, como estamos andando, qual o testemunho que nós estamos dando aqui nesta terra e como é que vivemos, como agimos e como vivemos, pois o Senhor vê tudo e Ele analisa tudo. E ao seu tempo Ele vai retribuir de acordo às obras que nós estivermos praticado aqui. Ele conhece o nosso íntimo. Abra comigo no Salmo de número 1 e veja o que diz aqui o salmista, no Salmo de número 1 e versículo 6. Veja o que diz aqui o salmista, Salmo de número 1 e versículo 6. Veja o que ele diz aqui, Prestem bem atenção aqui, Salmo de número 1 e versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece tanto o caminho dos ímpios quanto o caminho dos justos. E Ele diz que o caminho dos justos segue adiante, segue em fervor, segue em amor e devoção diante do Criador. Mas o caminho dos ímpios, aqueles que não se arrependem de suas más obras, irão sucumbindo de mal a pior. E no Salmo de número 139, dos versículos 3 até o 6, nós encontramos aí o salmista Davi falando a respeito de que o Senhor o cercava tanto pela frente quanto por trás, dizendo que o Senhor o encurralava e dizia que não havia como fugir de sua presença, porque o Senhor o via em todas as partes, tanto de frente quanto de costa. Veja o que ele diz aqui, Salmo de número 139, versículo 6, versículo 3 até o 6, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O Senhor examina tudo, tanto o nosso procedimento no dia a dia,
quando nós vamos lá deitar, Ele conhece todos os nossos caminhos. Ó. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas, de modo que não dá para enganar o Senhor, meus irmãos. Ó. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Davi está dizendo, o Senhor me encurrala todos os dias, e mostra que eu não tenho saída, que eu não tenho como fugir dele. Ele está analisando todas as minhas obras, Ele conhece todos os meus caminhos. E Ele diz no verso 6, ó, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Ele está dizendo que o conhecimento, a análise do Senhor é tão profunda, que é sobremodo elevado e que o homem não consegue atingir esse grau de conhecimento enquanto estiver aqui nesse corpo mortal. Então é necessário nós estarmos analisando toda a nossa conduta. E lá em Jeremias, no capítulo 17, e versículo 10, Jeremias ele vai dizer algo semelhante a isso também. Ó. Abra comigo em Jeremias 17, e versículo 10. Veja o que nós encontramos aqui. Ó. Ele dizendo que o Senhor sonda os corações. Ó. Vejam bem aqui, ó. Versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias. Ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu poder, segundo o fruto das suas ações. E o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 8, e versículo 27, ele vai dizer o seguinte, ó, prestem bem atenção, ó. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Senhor, Ele sonda os nossos corações e conhece o mais íntimo de nossa mente. Então nesse sentido nós devemos refletir a respeito de nossos pensamentos e ações. Então reflita comigo neste dia, meus irmãos, e vocês que vão me ouvir através do YouTube, como será que está sendo os seus pensamentos? O seu pensamento está agradando o Senhor? O modo como você age com as pessoas ao seu redor está refletindo o caráter de Cristo? Você está agradando o Senhor com o modo como você age aqui nesta terra? É necessário você entender que nós fomos chamados lá do lamaçal de pecado e fomos firmados em uma rocha para não darmos os frutos da carne, mas sim os frutos do Espírito. É necessário nós vivermos uma vida reta de devoção e amor diante do Senhor, para que o nosso fervor espiritual não se esfrie e nós possamos adorá-lo da forma que Ele quer que nós o adoremos. Então reflita a respeito dos seus pensamentos e de suas ações, porque há uma autoridade suprema que é o Senhor Jesus Cristo, e Ele analisa o mais profundo do seu coração. Será que as profundezas aí dos seus pensamentos, aquilo que você faz em oculto, aquilo que ninguém está vendo, será que está agradando o Senhor? Você pode esconder do pastor, você pode esconder dos seus irmãos em Cristo, mas você não esconde do Senhor. Ele está olhando tudo o que você está fazendo. Nós nos lembramos do proverbista Salomão, que diz que os olhos do Senhor estão em toda parte e Ele contempla bons e maus. Então analise sua vida, confronte-se se for preciso e veja como é que você está agindo. Confronte a sua fé todos os dias e diga: Senhor, será que a minha fé está esmurecendo? O tempo está passando e parece que está demorando. Parece que o Senhor não vem logo. Eu espero o Senhor agora. Eu espero todos os dias e parece que o Senhor não está vindo. Saiba que lá os 120 que estavam no aposento alto, lá em Atos 2, eles tiveram essa tentação aí de deixar de esperar. E eles continuaram, mesmo tendo essa tentação de ir embora, junto com os outros que haviam ido embora. A multidão havia sumido. Muitas pessoas haviam abandonado a fé naquele período porque o Espírito Santo parecia que estava demorando. Mas 10 dias depois veio e eles receberam a promessa do Espírito Santo. Se você quer ser arrebatado, se você quer ser transformado, não ache que está demorando. O Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele demora um pouquinho aí. Vamos usar a palavra demorar para que nós entendamos um pouco. Ele
fica ali parado por um tempo, esperando até que todos aqueles que têm que ser salvos sejam salvos. E quando o último eleito chegar aos pés de Cristo, então ele virá para levar a sua noiva. Mas enquanto esse último eleito não confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos estar aqui. Então reflita suas ações e veja como é que você está agindo. O segundo tópico que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: com o relato que nós ouvimos aqui a respeito da conduta dos efésios aí, fica claro, meus irmãos, que nós temos que amar todas as pessoas aqui desta terra. Todos os seres humanos devem ser amados pelos cristãos. Mas isso não significa, meus irmãos, que nós devemos tolerar pecados alheios. Nós devemos amar todas as pessoas, sim. Mas como Cristo e os Efésios, nós devemos odiar o pecado, nós devemos repudiar o pecado. E todo tipo de coisa errada que possa existir aqui neste mundo, coisas que ferem a palavra, ensinamentos equivocados, heresias que são instituídas no meio da igreja, tudo isso nós devemos prestar uma ira santa, um ódio santo em cima dessas coisas e mostrar aquilo que é correto. Nós devemos nos lembrar que o amor, meus irmãos, ele é corretivo, ele é justo, de modo que quando necessário, meus irmãos, ele chama ao arrependimento. Veja aí 1 Coríntios 13, e versículo 6, o apóstolo Paulo, ele fala que o amor não regozija com as coisas más, mas ele regozija com a verdade, com a disciplina diante do Senhor. Ó. Então, 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 6, ó, e ele falando a respeito do amor, ó, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então o amor, ele não se alegra com a injustiça. O amor é tomado aí de uma ira santa, uma ira corretiva quando vê as coisas erradas. O amor não é aquele tipo de amor que é declarado aí por essa teologia maldita chamada progressista que está se infiltrando no meio das igrejas, que diz que o amor aceita todo tipo de pecado e que nós devemos facilitar. Jesus Cristo, ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então o caminho é difícil, meus irmãos. É um caminho de autonegação. Você deve negar os prazeres aqui desta terra, negar o pecado. E outro detalhe, meus irmãos, se nós aliviarmos aí com o pecado, seja moral ou seja pecado docente, pecado de um ensinamento aí contrário, equivocado, nós estaremos concordando com o pecado. Veja Romanos 1,32, ó. Para não ficar só nas minhas palavras aqui, ó, veja o que o apóstolo Paulo diz, ó, Romanos capítulo 1 e versículo 32, ó. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que que o culpado de uma heresia não é só aquele que está pregando um ensinamento equivocado, mas aquele que ouve e dá audiência. Pecador não é aquele que comete adultério, meus irmãos. Pecador é aquele que facilita para que um homem ou uma mulher cometam adultério. Pecador não é aquele que fuma, que bebe e se prostitui, mas é aquele que facilita para que a pessoa faça todo esse tipo de coisas. E dessa forma, meus irmãos, a mãe que facilita para uma filha sair todas as noites para a balada, para se drogar, para se prostituir, para sair com vários homens, essa mãe é tão culpada quanto a filha. E o pai que permite que seu filho saia pela madrugada e se drogue, se prostitua, e saia com muitas mulheres, esse homem é tão culpado quanto o seu filho que está cometendo o pecado. O homem pode ser o cristão mais devoto, meus irmãos, que está todos os domingos na igreja ouvindo todos os sermões, aquele irmão que é cooperador em tudo, mas se ele facilita para que seus filhos cometam o pecado, ele é tão pecador quanto os seus filhos. Então, o pecado moral, meus irmãos, como eu disse aí, é muito fácil de nós detectarmos. Quando nós vemos alguém cometendo algum ato aí que fere algum princípio bíblico, nós já entendemos que aquela pessoa está pecando, quando o pecado é moral. Só que
Quando nós vemos alguém cometendo um pecado docente, pecado de ensinamento, é muito mais difícil de nós detectarmos que é algo errado, porque o pecado do ensinamento contrário, o pecado dentro da docência, ele é sutil, é um pecado traiçoeiro, é um pecado enganador, pois ele te oferece facilidades, te oferece novidades que não estão contidas nas Escrituras. E deste modo é um pecado muito mais traiçoeiro do que um pecado da carne, o pecado da mente. Esse pecado aí, que muitos pregadores têm caído e têm ensinado um falso evangelho, esse pecado é traiçoeiro, pois leva muitas pessoas para o fogo eterno do inferno. Então, desta forma, meus irmãos, é necessário nós analisarmos os ensinamentos. E a única forma, meus irmãos, de nós escaparmos aí dessa astúcia do diabo, dessa astúcia da serpente, é colocando à prova os pregadores com seus ensinamentos. Esse é o método que foi usado aí primeiramente pelos crentes de Bereia, os bereianos, que confrontavam tudo com as Escrituras, e posteriormente foi usado aí pelos efésios, que confrontavam ali os mensageiros de Balaão, os nicolaítas, e confrontavam também aqueles que se diziam apóstolos e não eram apóstolos, falsos mestres que haviam se infiltrado ali. E desta forma eles nos deram um modelo, um método que todo o povo de Deus deve usar para fugir dos falsos mestres, dos falsos profetas e falsos pastores. O Dr. Soto, ao comentar a respeito desse tópico, ele vai dizer o seguinte, prestem bem atenção, eu creio que podemos examinar a qualquer um pela palavra, a qualquer pregador pela palavra, e saber o que é a sua mensagem. Então o Dr. Soto ele está dizendo que ele crê diante das Escrituras que nós temos autoridade aí para examinar qualquer palavra, qualquer um pela palavra, qualquer pregador pela palavra e saber o que é a sua mensagem, se é uma mensagem da palavra ou se é uma mensagem anticristo. Notaram? Ele está dizendo que ele crê que através da palavra, através do ensino verdadeiro das Escrituras, nós podemos examinar e ver quem é um verdadeiro pregador da palavra e quem é um falso. Então conheça as Escrituras com profundidade, meus irmãos. Vocês conhecendo a palavra, de modo nenhum vocês vão ser enganados. Porque quando vier um falso mestre, quando vier um falso pastor, um mensageiro do diabo trazendo um ensinamento novo que lhes traz facilidades, que lhes traz novidades, vocês vão confrontar com a Bíblia e vão ver que aquilo é equivocado. Esse pecado da docência, o pecado do ensinamento, é traiçoeiro. Ele te leva para o fogo do inferno se você não tiver os mecanismos para se defender. Então conheça a Bíblia em profundidade, use ela como a espada do Espírito, use o escudo da fé e se defenda dos hereges que têm se implantado em nosso meio. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a respeito do vencedor, aqui no livro do Apocalipse, no livro das Revelações. E eu trago uma pergunta aqui: quem é o vencedor no livro do Apocalipse, no livro das Revelações? O vencedor é todo aquele, meus irmãos, que ele se recusa a aceitar doutrinas estranhas, ensinamentos heréticos. O vencedor é aquele que não se dobra diante de falsos apóstolos e de falsos mestres, falsos profetas. Em suma, o vencedor é todo cristão que se mantém fiel à sua consciência que entende que o único Senhor é Jesus Cristo e que Ele é o único caminho para a salvação. E por esta razão, o Senhor Jesus ele diz que vai lhes dar ali o direito de se alimentar da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, que todo cristão que se manter fiel à sua palavra e ao Deus Criador, quando chegar o fim dos tempos, quando Ele te transformar ou quando Ele te ressuscitar, Ele vai te dar vida eterna, Ele vai te dar o direito de comer da árvore da vida e o direito de ser um rei e um sacerdote ali no governo milenar de Cristo. Ali você vai reinar com Cristo 1000 anos e depois por toda a eternidade. O irmão George Eldon, ao comentar esse tópico,
ele vai dizer o seguinte: o vencedor é aquele que permanece incondicionalmente fiel ao seu Senhor, mesmo que isso lhe custe a vida. Então, para George Eldon, o vencedor aqui no livro do Apocalipse é todo aquele que se mantém incondicionalmente fiel a Cristo e a sua palavra, mesmo que isso lhe custe a sua vida. Deste modo, você que me ouve nesses momentos e aqueles que nos ouvirão através do YouTube, saiba, se nós nos mantermos fiéis a Cristo e a sua palavra, quando chegar o último dia, quando chegar o tempo final, quando chegar o dia da ressurreição dos santos e a transformação dos vivos, o arrebatamento daqueles que estão aqui nesta terra, nós seremos reconhecidos como os vencedores, como os eleitos de Deus, que vão reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.